Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período assolado pela desesperança. Quando eu abro os nossos jornais, periódicos, diários, parece mais que as nossas cidades estão se transformando em arenas, em campos de sangue. Parece que a humanidade está numa situação em que não divisa esperança. Nossa juventude cada vez mais confusa, buscando alívio nas drogas cada vez mais pesadas, cada vez mais mortíferas. Os relacionamentos cada vez mais frágeis. E no meio de tanto desespero, de tanta dor, de tanto vazio existencial, o homem corre ainda mais rapidamente para as muitas religiões e propostas, as mais loucas, as mais desvairadas, as mais confusas. E quando você olha para a natureza também parece que está sentindo cólicas, dores intestinais, está gemendo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, ele disse que a natureza está assim, gemendo, angustiada, aguardando o dia em que ela vai ser resgatada deste cativeiro da corrupção. Nós, de igual forma que temos as primícias do Espírito, estamos também gemendo, aguardando o dia da redenção do nosso corpo, quando nós deixaremos este mundo timbrado pela dor, pelo luto, pelos desastres de toda ordem, para estarmos na presença de Deus, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais luto, onde não tem mais dor, onde não tem mais despedida. E esse texto que acabamos de ler é a mais bela e encantadora filosofia da história, porque a história humana não caminha para um desastre. A história humana, a despeito de todas as dores existenciais que estamos vivenciando, não está dando voltas em círculo. A história humana não está à deriva. A história humana está nas mãos do Deus que está sentado no trono, e Ele está conduzindo essa história para uma consumação final, onde a vitória de Cristo e da sua igreja. Esse texto vai nos falar de uma forma
eloquente que a religião cristã é a religião da esperança. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós nascemos de cima, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus. Nós estamos aqui apenas como peregrinos. Aqui não é a nossa pátria, aqui não está o nosso lar, aqui não está o nosso tesouro, aqui não está a nossa herança. Nós estamos a caminho desta glória bendita e eterna. Nosso coração não tem que estar aqui, nossa mente não tem que estar fixada aqui. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E eu gostaria de recordar aos irmãos uma das frases para mim mais contundentes de um homem que foi respeitadíssimo no século passado, Winston Churchill, aquele grande líder da Inglaterra, que impede a Inglaterra de se aprofundar no pântano da Segunda Guerra Mundial. E ele disse que a decadência moral da Inglaterra devia-se ao fato de que nos púlpitos das igrejas da Inglaterra não se pregava mais sobre o céu, não se pregava mais sobre o inferno. O que é que esse homem queria dizer com isso? O que é que a concepção que você e eu temos do céu pode nos dar direcionamento moral para vivermos de maneira digna aqui? Será que ele queria dizer que nós devemos viver uma vida alienada? Será que ele estava querendo dizer que os cristãos são aqueles que não têm os seus pés plantados na terra, não são consistentes na terra, não têm uma ação dinâmica e operosa na terra? Claro que não. As pessoas mais importantes na história são aquelas que mais pensam no céu. Quando você olha para a Escritura, você vai perceber algumas coisas importantes. Primeiro, a concepção que você tem do céu vai definir como você lida com dinheiro. Se você não tem uma concepção clara do que é o céu, você vai amar o dinheiro. Você vai viver e morrer pelo dinheiro. Você vai fazer do dinheiro a razão da sua vida. Mas se você entende que o céu é uma verdade, você vai seguir a orientação de Deus: ajuntai para vós outros tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. O fato de você compreender o que é o céu e aspirar e desejar o céu deve levar você às mais profundas reflexões existenciais. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque do contrário, você vai pensar só nas coisas terrenas. E você vai, talvez, mesmo buscando todas as coisas, você vai se transformar na pessoa mais infeliz, porque a Bíblia diz: se a sua esperança se limita apenas a esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. O céu nos ajuda a viver uma vida de santidade agora e aqui. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz que aqueles que têm esta esperança mantêm-se a si mesmos puros. Como disse certa feita Wesley, quando perguntado: o que é que você gostaria de fazer quando Jesus voltar, antes de você ir para o céu? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias, aguardando esta bendita esperança, eu me guardo puro. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento aqui e agora. Irmãos, quem não tem esperança se desespera mesmo, como diz o apóstolo Paulo: eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança. Como é que você luta com a enfermidade sem esperança? Como é que você luta com o luto sem esperança? Como é que você se despede dos seus entes queridos na hora do funeral sem esperança?
Mas se você crê no céu, se você se prepara para esta realidade bendita, você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu estou bem certo de que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então, quando chegar a hora de transpor o rio, você não terá medo, você não terá incerteza, você não terá insegurança, você não terá desespero, porque você vai entender que morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O céu nos ajuda a renunciar vantagens imediatas, irmãos. Quanta gente que não suporta uma proposta sedutora. Quanta gente que não suporta a oportunidade de ter lucro, ainda que desonesto. Quantas pessoas que, sendo pressionadas ou seduzidas pela fama, pelo sucesso ou pela riqueza, caem nesse laço, porque não são governadas pelas leis do céu. Foi por isso que a Bíblia nos informa que Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Foi por isso que a Bíblia diz que pela fé Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque ele estava olhando para a cidade eterna, onde ele haveria de receber a recompensa. Na verdade, irmãos, a certeza do céu nos ajuda a encarar a própria morte. O apóstolo Paulo pôde dizer de uma cadeia, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque eu sei em quem tenho crido, e sei também para onde eu estou indo. O que é o céu, queridos? É apenas um sonho dourado de cristãos que têm o coração cheio de ilusão e a cabeça vazia de conhecimento? O que é o céu? Será que o céu é apenas uma quimera, uma utopia? É apenas um autossugestionamento? O que é o céu? A Bíblia nos diz que o céu é o nosso destino. O céu é um lugar de bem-aventurança e um estado de felicidade eterna. Preste atenção nisso. Olhe, estude as religiões, estude. Veja o que as religiões todas ensinam sobre a vida depois desta. E você vai perceber que não há esperança. Umas dizem que você vai ficar vagando. Outras dizem que você vai ficar sofrendo. Outras dizem que a sua alma vai descer com o seu corpo à tumba, numa escuridão insondável. Outras dizem que você morreu, acabou, porque não existe uma vida depois desta. Mas a palavra de Deus nos diz que existe o céu. E o céu não é um sonho, uma quimera, uma utopia, é uma realidade. É um lugar de bem-aventurança eterna. É um estado de felicidade eterna. O que é o céu? Diz a Bíblia que o céu vai ser um lugar de descanso. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse 14:13 assim: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Amados irmãos, há cansaço pior do que o cansaço físico. Talvez alguns de vocês que estão aqui nesta noite estão muito cansados, sobrecarregados. Aquele tipo de cansaço que uma noite não consegue repor o alívio e a restauração das forças. Há cansaço mental, há cansaço emocional, há cansaço espiritual. Eu quero dizer para você que o céu é um lugar de descanso.
de alívio, de todo o sofrimento, de toda angústia, de todo o pesar, de toda a culpa, de toda a presença do pecado. O que é o céu? Diz a Bíblia que o céu é o paraíso de Deus. Se lá no Éden havia um paraíso criado pelo próprio Deus, onde Deus colocara o homem para desfrutar de plena intimidade com Ele, mas em virtude do pecado, este paraíso foi fechado, e o homem não tinha mais oportunidade de desfrutá-lo, pois Deus restaurou o paraíso de forma plena. E este paraíso é o nosso habitat eterno, este paraíso é o nosso lar eterno, este paraíso é onde nós estaremos com Deus pelos séculos dos séculos. Lá não entrará dor, lá não haverá lágrimas, lá não terá doenças, lá não terá cortejo fúnebres, lá não terá urnas mortuárias, lá não terá cemitérios, lá não terá despedidas, lá nós estaremos para sempre e sempre com o Senhor. O que é o céu? O céu é a casa do Pai, é onde você pode encontrar segurança, comunhão, conforto. A casa do Pai tem beleza, tem riqueza, tem comunhão. Agora nós gememos, agora nós sofremos, agora nós somos assolados pela doença, pelo cansaço. Agora a velhice vai sugando o vigor do nosso corpo. Agora nós estamos com um corpo corrompível e corrompido e corruptível, mas este corpo um dia se revestirá da incorruptibilidade, e o corpo se revestirá da imortalidade. Então nós entraremos na casa do Pai e desfrutaremos desta bênção maior da bem-aventurança que Ele preparou para os seus filhos. O que é o céu? O céu é a nossa pátria. Aqui nós não temos morada permanente. Aqui nós caminhamos muito rapidamente. A nossa vida aqui passa como um corredor veloz, como uma névoa que se esboça no horizonte, que com o soprar do vento ela se desfaz. Uma flor mimosa que brota e viceja, mas com o bater da luz e com o calor do sol, ela murcha e seca. A nossa vida aqui passa como um corredor veloz, com um breve pensamento. Mas então nós estaremos na nossa pátria, na casa do Pai, no paraíso, para recebermos a nossa herança. O que é o céu? João define o céu como a cidade santa. A Nova Jerusalém tanto é um lugar, quanto é um grupo. A Nova Jerusalém, ela é descrita também como a noiva, como a esposa adornada para o seu marido. E quando eu vou para Apocalipse capítulo 21, versículo 16, o apóstolo João descreve esta cidade como uma cidade quadrangular. Ali as medidas não são as nossas, mas quando você transpõe aquelas medidas para as nossas medidas, João tem o cuidado de descrever este céu, esta Nova Jerusalém, como uma cidade ímpar na história, porque ela tem 2.400 quilômetros de comprimento por 2.400 quilômetros de largura. É óbvio que isso é uma linguagem figurada, mas é uma linguagem figurada que deve projetar a nossa mente para a grandeza, para a singularidade dessa cidade, desta casa do Pai, que tem muitas moradas, que tem lugar preparado para todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, para que possam morar na presença de Deus e desfrutar das alegrias que Deus preparou para aqueles que o amam. A praça dessa cidade é de ouro puro. Os muros dessa cidade são muros de jaspes luzentes. As portas dessa cidade são de pérolas. É uma linguagem pictórica, mas uma linguagem que descreve a beleza, a riqueza, o encanto, a singularidade dessa cidade.
Os fundamentos dessa cidade são de ouro, ou aliás, de muitas 12 qualidades de pedras preciosas, para mostrar a riqueza, a beleza, o encanto dessa cidade. O que é o céu? A Bíblia diz que o céu não vai ser céu apenas pelo lugar belo que é, mas o céu vai ser céu porque lá nós vamos ver ao Senhor Jesus face a face. Você imaginou essa cena? Porque você vai ter um corpo lá. E Jesus foi para o céu com um corpo físico. Ele é o Deus homem eternamente exaltado. E nós vamos estar com Ele, vamos poder tocá-lo, vamos poder ouvi-lo, vamos poder abraçá-lo, vamos poder contemplá-lo face a face. Nós o veremos, nós o serviremos, nós reinaremos com Ele. Esta é a verdade gloriosa que nós temos nas Sagradas Escrituras. O que é o céu? Diz a Escritura que o céu é onde nós receberemos, conforme foi lido hoje aqui, irmãos. Preste atenção nisso. Quando um crente morre, ou dorme no Senhor, na linguagem bíblica, seu espírito é imediatamente aperfeiçoado em santidade, e então recebido na glória. Lembre dos seus entes queridos que já partiram, que morreram no Senhor. Eles já estão desfrutando desta aventura, reinando com Cristo. É muito verdade que esse estado que nós chamamos entre a morte e a ressurreição, de estado intermediário, esta recompensa eterna, esta bem-aventurança eterna, ainda não está na sua plenitude. Porque o que está reinando no céu é apenas a alma glorificada, o espírito aperfeiçoado, enquanto o corpo ainda dorme, aguardando o soar da trombeta de Deus para a ressurreição. Mas no dia que Jesus voltar em majestade e glória, este corpo que dorme na sepultura, ele vai ouvir a voz de Cristo e vai sair do túmulo com um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. O céu é o lugar onde você e eu, que cremos no Senhor Jesus, vamos receber uma coroa incorruptível, receber uma herança imarcessível, onde nós receberemos a recompensa e os galardões por tudo aquilo que realizamos para a glória de Deus. O céu é o lugar onde você e eu estaremos por toda a eternidade, desfrutando daquilo que agora nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, mas Deus preparou para você e para mim, e revelou-nos isso através do seu Espírito. O que é o céu, queridos? O que é o céu? E talvez a linguagem mais bonita que o livro de Apocalipse vai mostrar do céu, é que o céu é uma festa, a festa das bodas do Cordeiro. Você já frequentou tantas festas bonitas, em tantos lugares requintados, com tantos convidados ilustres, com roupas de gala, e chegando ali viu banquetes com iguarias finas, com bebidas caras, e você se sentiu honrado em entrar nesses lugares tão nobres e desfrutar de convivas tão ilustres e saborear as iguarias desses banquetes tão finos. Mas certamente nenhuma festa pode ser comparada a esta festa que Deus preparou para nós. Como é que vai ser essa festa? Primeiramente, o dono desta festa é o próprio Deus. Ele é o dono da festa, e esta festa é a festa das bodas do seu Filho, o nosso Salvador. Segundo, esta festa
certamente vai ser incomparável em termos de alegria e de provisão. Aquela vai ser uma alegria indizível e cheia de glória. Quantas vezes você já foi para uma festa com o coração apertado, apenas para cumprir um protocolo social? Quantas vezes você já voltou de uma festa triste, abatido, mesmo com todas as músicas e celebrações, mas naquela festa não vai ter tristeza, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Naquela festa, as iguarias são únicas, porque diz a Bíblia que quem comer dessas iguarias nunca mais vai ter fome, e quem beber dessas delícias nunca mais vai ter sede. Esta festa é incomparável em termos dos convidados, porque lá estarão os salvos, lá estarão os anjos, os querubins, os serafins, lá estará o Filho de Deus nos recebendo, dizendo: pode vir, benditos de meu Pai, pode entrar nessa festa. Aquilo que o Pai lhes preparou desde a fundação do mundo. Lá estarão os patriarcas, lá estarão os profetas, lá estarão os apóstolos, lá estarão os mártires, lá estarão todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, como é que será esta festa? Imagine a música. As nossas músicas, por mais belas, por mais encantadoras, por mais arrebatadoras, ficarão tão distantes daquelas músicas. Talvez os anjos de Deus, talvez a igreja glorificada naquele grande coral, talvez na linguagem de João em Apocalipse 5, quando todo o universo se desdobra em música celestial e cósmica, dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Como é que vai ser essa festa? Essa festa vai ser singular pelo local onde ela vai ser celebrada. Não vai ser nenhum salão adornado com coisas lindas e ricas. Esta festa acontecerá no paraíso de Deus, na cidade santa, cuja praça da cidade é de ouro puro, cujas portas são de pérola. Esta festa vai acontecer na Nova Jerusalém. Como é que vai ser esta festa? Toda festa tem hora para começar e tem hora para terminar. Lá no passado, as pessoas mais ricas e mais nobres davam festas de até 7 dias. Mas esta festa nunca vai acabar. Ela vai durar para sempre. A nossa alegria nunca vai ser tirada. Irmãos amados, compreender o que é o céu enche o nosso peito de esperança aqui, nos dá força para viver na caminhada, direciona os nossos olhos e governa os nossos princípios. Por que este céu é tão glorioso? Note comigo, ele é glorioso por aquilo que não vai ter lá. Olha o verso 4 comigo. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quantas vezes você tem chorado? De forma secreta, ninguém vê. Quantas vezes você se desespera? Entramos no mundo chorando, caminhamos pelo mundo chorando, e a maioria de nós despede-se deste mundo chorando. Mas lá Deus vai estancar as nossas lágrimas. Lá Deus vai consolar o nosso coração. Lá Deus não vai permitir mais que os motivos que nos fazem chorar se aproximem de nós. Diz o versículo 4 que lá não haverá também a morte e nem o luto. Lá não vai existir cortejo fúnebre, lá não vai existir cerimônia fúnebre, lá não vai existir enterro, lá não vai existir luto, lá não vai existir morte, porque a morte, o último inimigo a ser vencido, já terá sido lançada no lago do fogo. E nós estaremos então para fora e para além do alcance da morte.
Diz ainda o verso 4, lá não haverá dor. Dor. Quem de nós não sabe o que é dor? Mas talvez a dor que nos aflige mais não é a dor física, que um analgésico talvez ajude, mas a dor da alma, a dor de uma mente atribulada, a dor de uma consciência culpada, a dor de uma rejeição, a dor de se tornar um prisioneiro de um vício que escraviza, que atormenta e mata. Ah, queridos, lá no céu não vai ter dor, não vai ter dor. Lá no céu não vai ter gente doente, lá no céu não vai ter gente defeituosa fisicamente, lá no céu não vai ter gente encarquilhada pela velhice, lá no céu não vai ter gente enfraquecida e debilitada, lá no céu não vai ter vergonha, lá no céu não vai ter opróbrio, lá no céu não vai ter dor de espécie nenhuma, porque Deus vai ter lançado para fora deste lugar toda a ação da dor. Porque o céu vai ser céu. Preste atenção, queridos, comigo no verso. Primeiro, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu gosto desta figura de João, porque é preciso entender que João foi arrancado de Éfeso, no período do imperador Domiciano, e levado para uma ilha muito próxima de Éfeso, a ilha de Pátimos. E você sabe que uma ilha é um pedaço de terra cercado por todos os lados, por mares, por água. E naquela ilha, João estava isolado da sua terra, da sua família, da sua igreja. O que João quer dizer com essa expressão, e o mar já não existe, é que no céu não vai existir separação, não vai existir processo desagregador, não vai existir adeus, não vai existir despedida, não vai ter saudade. Preste atenção comigo, por favor, no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem não vai entrar no céu? Os indecisos. Quem são os covardes aqui? Os covardes aqui eram aquelas pessoas que, embora esclarecidas da verdade, por medo das consequências, deixavam de tomar a sua decisão favoravelmente a Cristo. São aqueles que ficam preocupados, o que é que a minha família vai dizer, o que é que os meus amigos vão dizer, o que é que a sociedade vai falar. Se você não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos, se você não estiver disposto a deixar as glórias deste mundo, ou os aplausos deste mundo, por causa da cruz, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, então quando chegar aquele dia, você não terá acesso a essa cidade santa. Quem são os incrédulos? São aqueles que rejeitam, não creem, não se entregam. Aqueles que preferem manter o coração endurecido, os ouvidos fechados. Quem não estará lá? Os abomináveis, os assassinos e os impuros, mostrando aquelas pessoas que estão com seu caráter corrompido, aquelas pessoas que transtornam a sociedade com o seu comportamento reprovável, aquelas pessoas que não respeitam a honra do outro, a vida do outro, a família do outro. Quem não vai entrar lá? Os feiticeiros e os idólatras, aqueles que têm uma religiosidade distorcida, uma religiosidade que substitui o Criador pela criatura. Mas, queridos irmãos, muito mais importante do que entender que o céu é céu por quem e pelo que não vai entrar lá, é entender o céu por quem vai estar lá. Olha comigo, por favor, o verso 2.
Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E eu pergunto, quem é esta noiva? Não é uma cidade estrutural, mas é um povo. Quem faz parte desse povo? Quem faz parte desta noiva? Preste atenção, amados, que lá no céu a igreja é a noiva, não é uma igreja segmentada, não é uma igreja departamentalizada, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja A, não é a igreja B, é a noiva do Cordeiro, são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. É por isso, amados, que nós precisamos entender que, embora tenhamos as nossas convicções, embora tenhamos a nossa bandeira, nós precisamos entender que todos aqueles que creem no Senhor Jesus são família de Deus, são igreja de Deus e vão ser o único povo que vai morar com Jesus por toda a eternidade. Deveríamos nos gastar menos tempo drenando as nossas energias em brigas domésticas e gastar todo o nosso tempo e a nossa energia para levar o Evangelho, para que mais gente conheça o Evangelho da graça e seja alcançado pelo Senhor Jesus. Presta atenção comigo. Como é que vai ser? Diz o texto que esta noiva foi adornada para o seu esposo. E esta noiva não foi adornada por ela mesma. Esta noiva está sendo adornada pelo próprio noivo. As vestes que esta noiva vai receber, vestes alvas, vestes de justiça, não foram adquiridas pelas suas obras, pelos seus méritos. A beleza desta noiva não é produto de um esforço dela ou de um mecanismo de embelezamento humano, mas é própria obra da graça de Deus em santificá-la e em purificá-la, para que neste dia esta noiva esteja limpa, santa, pura, imaculada e sem defeito. Talvez você pergunte, mas quanto vai custar isso? Esta é uma ideia tão comum nos nossos dias. Se eu tenho que ir para o céu, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que merecer, eu tenho que fazer obras, eu tenho que praticar justiça, eu tenho que receber este prêmio por causa do meu esforço, por de honra ao mérito. Mas vamos ver o que a Bíblia ensina. Veja comigo, versículos 6 e 7. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Tudo já foi feito. O banquete já foi preparado. A festa já foi preparada. A salvação já foi realizada. A redenção já foi concretizada. Tudo já está pronto. Agora você é um convidado. E a entrada nesta festa é de graça. A provisão desta festa é de graça. E você agora pode receber estas bênçãos e estas dádivas graciosamente pela fé em Cristo Jesus. Versículo 7 diz, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Preste atenção nisso. O vencedor não é aquele que vence pelo seu esforço. O vencedor é aquele que foi alcançado pela graça e persevera nesta graça. É este aquele que vai entrar nessa cidade santa pelas portas. Mas, amados irmãos, eu queria concluir esta fala remetendo você ao verso 3. Como será o céu? Qual vai ser o clima do céu? Qual vai ser o ambiente do céu? Diz o texto, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus vai morar conosco. Deus vai tabernacular-se conosco. Vocês se lembram do jardim do Éden? Quando Deus, na viração do dia, vinha para falar com Adão, tendo comunhão com Adão.
Lembra quando Adão pecou, foi expulso do jardim? E toda vez na história que alguém tinha uma visão de Deus, uma teofania, as pessoas tinham medo. Ai de nós vamos morrer. Aí Deus encurtou essa distância e disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E aí Moisés edifica um santuário no deserto. E lá naquele santuário, no Santo dos Santos, havia a Arca da Aliança, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali para oferecer o sacrifício, e ali a glória de Deus, a Shekinah de Deus descia, e Deus estava presente. Mas o povo pecou, a Arca da Aliança foi roubada, o opróbrio veio, e o povo escreveu: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Aí diz a Bíblia, que mais tarde Salomão edifica um templo, e no dia que ele consagrou o templo, a glória de Deus encheu a casa, e Deus voltou a habitar com o homem. Mas o povo pecou contra Deus, e a glória de Deus foi embora do templo. Israel foi levado para o cativeiro. Mais tarde o templo foi reerguido em Jerusalém, e o profeta disse: a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo, porque no segundo templo o Deus encarnado ali entraria por suas portas. E Jesus Cristo veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne, a Shekinah de Deus desceu, e Deus vestiu pele humana e morou entre nós. E diz a Bíblia que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e o véu que separava-nos de Deus foi rasgado do alto a baixo. E agora Jesus voltou para o céu e derramou do seu Espírito que habita em nós, e o Espírito Santo transformou o nosso corpo em santuário da habitação de Deus. Mas esse corpo um dia descerá à tumba. Mas haverá um dia que, quando a voz do arcanjo de Deus for ouvida, a trombeta de Deus ressoar, o nosso corpo vai ressurgir novo, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, celestial, espiritual, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E então diz a Bíblia que o próprio Deus vai armar a sua tenda conosco, vai fazer o seu tabernáculo conosco, e vai habitar conosco, e nós seremos o povo de Deus, e Ele será o nosso Deus, e nós estaremos com Ele com intimidade plena, contínua e gostosa por toda a eternidade. Este é o céu. Você já pôde imaginar, já analisou e já avaliou o que significa isso? Que Deus vai habitar com o seu povo? Eu queria hoje perguntar para você: o que é o céu para você? O que é que esta verdade influencia a sua vida hoje, aqui, agora? Se você crê no céu, eu pergunto: você está preparado para ir para lá? Porque talvez uma das coisas mais perigosas que nós temos visto, e muitas vezes vemos em funerais, é aquela tola ideia de que a morte pode mudar o destino de uma pessoa. A Bíblia diz que quem morre crente ressuscita para a ressurreição da vida, mas quem morre descrente ressuscita para a ressurreição do juízo. Quem morre no Senhor é bem-aventurado e entra por esta cidade pelas portas. Mas quem morre fora do Senhor, sem recebê-lo como Salvador e Senhor, naquele dia vai querer entrar e a porta vai estar fechada. Hoje a porta está aberta. Hoje a porta é Jesus. Hoje a porta está franqueada a você. E Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Hoje você pode fazer a sua escolha, a escolha da vida, a escolha do céu. Curva sua fronte, feche seus olhos, fale com Deus. Jesus Cristo está dizendo para você:
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração nesta noite, Senhor. E permita, Deus, que esta verdade tão gloriosa encha o nosso coração de doçura, de consolo, de segurança, de certeza. Meu Deus, tantas vezes nós achamos que não somos peregrinos, estamos ajuntando todas as nossas coisas, heranças, riquezas, fortunas e legados apenas para aqui. Não temos nenhum tesouro lá em cima. Ainda não depositamos a nossa confiança plena no Teu Filho Jesus. Meu Deus, transforma-nos nesta noite. Reaviva na nossa mente a realidade do céu. Traz sobre nós, Deus, um encanto daquilo que representa o céu na nossa vida hoje, aqui e agora. Para que esta certeza doutrinária, esta fé, esta convicção inabalável governe as nossas palavras, ações e reações nesta vida. Muito obrigado, Senhor, porque isso não é um sonho, isso não é uma utopia, isso é uma verdade insofismável, isso é a garantia da tua palavra que não pode falhar. Isto é aquilo que o Senhor preparou para nós. Isto é a casa do Pai, para onde em breve estaremos indo, para estar contigo eternamente. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.